diretamente aqui do primeiro Infraroads organizado pelo IPOS na cidade de Curitiba. E estou aqui com o nosso professor Bruno Benites. Bruno, o que que tá achando do nosso evento aí? Qual a tua percepção? Muito bom, Felipe. Não, falar do evento assim é muito bom, né? Você, primeiro, como a gente acabou de falar do professor estava aqui agora, né? E trazendo as informações e as expectativas dele do evento, e eu compartilho idêntico, é porque trazer o público essa questão do dia a dia, né? Não só do meio acadêmico, mas você poder colocar a prática no dia do que realmente acontece na obra, do que realmente acontece na realidade e transparecer isso para os, né, pros profissionais que estão aqui é espetacular. Eu acho que o professor falou uma coisa muito válida. O professor que estava aqui antes, o professor Rodrigo Leandro, ele falou que esse é um evento, diferentemente de muitos outros, que é um evento prático. E nos outros a gente são eventos muito acadêmicos e a gente não acaba não vendo aquilo que realmente está sendo utilizado, né, Bruno? Exato. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra mais cedo, agora uma apresentação sobre obras de arte especiais. Acho que a professora Helena também. Professora Helena. E o que ela trouxe para nós do dia a dia são coisas que eu apliquei, né, há 15 anos atrás. E eu comecei a me lembrar das mesmas situações que eu tive na obra. Então, assim, eu lembro de uma situação específica onde o erro de leitura de um projeto resultou na ausência do vergalhão na posição exata do macaqueamento da obra de arte. E nós tivemos que fazer essa alteração no dia, né? E ela trouxe essa experiência para mim. Então, a mesma situação que eu pude presenciar na minha realidade naquele momento da obra, ela trouxe numa situação que retrata justamente E se tu esse tivesse contexto. tido esse conhecimento, teria agilizado a tua Com vida. certeza não teria cometido o mesmo erro. Então é a prática, realmente, né? Bom, professor, conta um pouquinho pra gente, você que trabalha com segurança viária, o que que tem de novo, o que que o pessoal tá utilizando, o que que tá acontecendo agora no mundo da segurança viária. Muito bom. Hoje, assim, até fazer um merchan aqui, né? Nós estamos na quinta turma, indo para a sexta, se tudo der certo, do curso de pós-graduação. E para mim, assim, ser professor nesse curso, ele traz uma realidade que eu já praticava antigamente. Então, eu pude sempre, né, realizava eventos nos órgãos ou eventos dentro da faculdade, muitas vezes, justamente trazendo essa realidade do dia a dia. Então, para nós, assim, hoje, estar fazendo este curso de pós-graduação para alunos que vão presenciar a realidade é muito legal. E o curso, ele também traz uma vantagem, porque a gente consegue já trazer o que tem de novo, né? Vocês estavam comentando aqui também sobre a metodologia de ensaio, né? Exato. Hoje, quando nós falamos de dispositivos de contenção, existe uma metodologia também que nós utilizamos de normas internacionais. Então eu sempre falo isso no curso, né? Hoje a gente consegue entregar, né, para o brasileiro o que a gente tem de melhor na Europa, o que a gente tem de melhor nos Estados Unidos. A gente traz para o usuário brasileiro o mesmo produto, né, que a gente já utiliza em outros países. E isso é uma realidade que para nós, assim, para mim, né, que sou engenheiro civil, muitos não sabem, mas eu sou uma vítima de acidente de trânsito. Então, quando eu consigo garantir que um pai de família, né, um professor aqui, né, vamos imaginar ele sai da casa dele de manhã e ele volta para casa seguro, isso para mim é uma satisfação muito grande. E realmente essa questão a gente não dá valor, a gente vai dar valor só quando acontece um acidente, acaba Exato. sofrendo, né? O custo de um acidente é um custo muito caro, Sim, porque a pessoa fica um tempo sem trabalhar, e tem pessoas que dependem da pessoa, às vezes uma sociedade, por exemplo, se for um médico que se acidentou, ou qualquer outra profissão, né? Então é um custo incalculável, né? exatamente. Além do caso que se perder vidas e tudo mais. Então, é importante que tenham pessoas que pensem nessa segurança, né? Para que a gente possa garantir a segurança e estabilidade de todos, né? Mas, professor, esses dispositivos modernos que a gente está utilizando, que estão utilizando os que estão lá fora, que estão vindo aqui para o Brasil,
a gente está utilizando mais nas concessionárias ou já tem rodovias públicas utilizando? Muito bom, essa pergunta é interessante. Quando você começou a falar aqui, né, de novidade, né, dispositivos de segurança, começou a vir na minha memória aqui Interlagos, né, porque é o centro do automobilismo no Brasil. Recentemente nós entregamos alguns autódromos também de Goiânia, autódromo de Cascavel, teve o autódromo de Cuiabá, e a gente utiliza dentro daquele circuito fechado, seguro, né, um elemento que ele é seguro pro piloto. E a gente consegue fazer isso na rodovia também, né? Então, assim, hoje, você pegando editais de concessão, você já vai ter nesse edital, vamos dizer assim, a necessidade da utilização de produtos que são ensaiados, que são certificados, que passam por um processo de verificação e que na rodovia eles têm a mesma performance do ensaio. E no público também. Então você já tem essa preocupação. Hoje um dos maiores programas que foi lançado pelo DENIT é justamente o BR Legal. Então o BR Legal 1, na época a norma brasileira ela não estava atualizada para as defensas certificadas, para os dispositivos de contenção que são ensaiados. E hoje sim, né? Então a gente já tem aí um programa que envolve aí mais de 50 lotes de concessão, se não me falha a memória. Concessão não, perdeu. Lotes de execução em trecho público. E já se é solicitado o material com a certificação, com resultado e performance de ensaio garantido. E muitos desses equipamentos que estão sendo utilizados já são utilizados lá fora, né? Estão vindo para cá e tem uma ampla bagagem de testes, né? Porque a gente tem outros países assim que essa questão é muito dura. Por exemplo, sofrer um acidente, o equipamento causar algum dano, se for algum efeito causador, né? Sim. Então seria uma série de problemas. Eu lembro uma vez que eu fui para a Espanha, para a região de Barcelona, e eu vi lá umas defensas. Na região lá da Barcelona tem muito motociclista. E a defensa embaixo, ela tinha uma extensão até embaixo, porque eles falavam que no passado ocorriam bastantes acidentes e a defensa acabava mutilando as pessoas, né? Sim, sim, temos acidentes, evidências de situações onde já aconteceu no Brasil, alguns sinistros de trânsito, onde você tem o deslocamento do corpo do motociclista, né? Então ele cai muitas vezes, desloca e ele acaba encontrando o perfil metálico. E aí a consequência é grave. E a necessidade desse dispositivo no Brasil, ela nasceu, se não me engano, em 2021, dentro de uma solicitação da Câmara de Vereadores, se não me engano, de São Paulo, onde foi solicitado um elemento que tivesse a proteção, né, para os motociclistas também, pensando aí na quantidade de óbitos que a gente tem, infelizmente, nessa situação. Então, dentro da BNT, foi proposto uma norma, em 2022 ela foi publicada, então a gente tem uma norma técnica exclusivamente para o dispositivo de motociclista, que na Europa já é utilizado há mais de 30 anos. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, não tem normativa. É que nos Estados Unidos o motociclista é bem diferente do que no Brasil, né? Também. Eu principalmente vi primeiro que lá a motocicleta se comporta como um carro. Não sai Não cortando, tem corredor. não tem corredor. Não tem faixa azul nos Estados Unidos. E nós aqui temos uma realidade diferente. Lá um entregador de pizza nos Estados Unidos vai de carro. Exato. Então hoje a moto no Brasil é uma questão de... claro que tem as pessoas que são apaixonadas e tudo mais, mas é muito por questões de necessidades econômicas, né? Também, sim, claro. Mas quando você traz o cenário da Europa, por exemplo, eles são apaixonados por velocidade, são apaixonados por motor. Então eles acabam tendo motos de altas cilindradas e a associação de motociclistas, ela se juntou e exigiu do governo a criação dessa norma. No Brasil, quando a gente fala dessa situação, ela é um pouco semelhante, porque você tem, né, trechos rodoviários onde você tem a instalação da defensa, e hoje a gente consegue trazer, da forma que nós iniciamos o podcast, a mesma segurança que a gente tem na Europa. Hoje o Brasil ele também consegue absorver essa tecnologia. Nós temos hoje também, principalmente nos trechos de serra, aquelas saídas onde o caminhão sai e ele consegue amortecer e frear, né? Sim, saídas de escape, né? Saídas de escape, né? Exatamente.
Então, eu lembro até que quando foi instalada a primeira, eu acho que foi aqui, essa rodovia que desce Santa aqui, vai Catarina? para Santa Catarina, apareceu em tudo que é lugar, mas ainda são muito poucos, né? A gente teria que ter mais, né, professor? Sim, algo interessante que o Fred, né, ele sempre comenta, que também é nosso professor aqui da IPOS, que ali é o melhor merchan que você tem, porque aconteceu o sinistro, né, o incidente, acabou o freio do motorista, e você tem uma câmera filmando. Então, vamos dizer assim, o índice de assertividade é muito grande, né, que vai dar certo. E além de tudo, você tá ali filmando. Então, toda vez que acontece um sinistro, você tem uma evidência do que? Da segurança. E ali nesse trecho aqui tá escrito: nesse trecho já foram salvas tantas vidas. Tem sempre Exatamente. essa Que é, questão aí para fazer a propaganda, né? que é diferente de uma rodovia onde você acaba só identificando o sinistro quando ele acontece e existe uma notificação, né? Quando a gente fala de concessão, aconteceu o sinistro, então você tem um auxílio, né? Um apoio ali àquele usuário. Mas em outros casos, você só fica sabendo porque você passou e viu a defensa danificada. Verdade. E- E é toda uma estrutura necessária, tem até um guindaste em poste para poder depois içar o É, caminhão, né? tem tecnologia ali. É bacana demais. É bacana. Professor, e como é que tá a questão hoje? Cada vez mais nós estamos sendo monitorados constantemente, né? Isso tem auxiliado na questão da segurança viária? Interessante, né? Eu tô me lembrando aqui de um projeto que ele ainda não saiu na íntegra, falando de controle de velocidade. Dentro do edital da BR-116 em São Paulo, aquele trecho da Dutra, existe uma necessidade da velocidade dinâmica. Então, só que o que aconteceu? O edital ele saiu antes da regulamentação. Então, hoje precisa fazer primeiro a regulamentação da velocidade dinâmica, que, né, com relação ao monitoramento. É interessante porque com a inteligência artificial eu consigo identificar qual é o nível de serviço da rodovia. Se esse nível de serviço ele passou de B para C ou D, eu automaticamente reduzo a minha velocidade nesse trecho, diminuo o fluxo de veículos e reduzo o gargalo. Então é muito interessante isso. E já tem outras coisas aí também acontecendo. O pessoal está sendo multado aí com o celular no volante, falta de cinto de segurança, Sim. também com IA. Tem até hoje a utilização de drones também, né, para fazer essas multas, né? Exatamente, mas tem câmeras aí já filmando aí a galera no trânsito e repercutindo em multas. Tem uma vez que um aluno me fez uma pergunta, que ia te fazer essa pergunta para ti, porque tu que é da área da segurança viária. Professor, se a gente tem uns carros no Brasil as rodovias eu posso andar no máximo a 120, 110, por que que os carros saem de fábrica com 200 quilômetros por hora? Pergunta interessante, pergunta de prova, né? É, Vamos pensar o seguinte: uma empresa que produz um carro na Europa, esse veículo ele foi produzido para ter um giro, né, ali uma potência no motor, e você tem rodovias que sem limite de velocidade, sim. que é uma realidade que hoje a gente não tem. Hoje a gente limita a rodovia numa determinada velocidade e os veículos eles podem atingir essa velocidade, mas dentro das limitações. Então, o que nós poderíamos fazer aqui também no Brasil é pensar numa situação onde eu tenho rodovias com velocidades, né, altas, mas a educação no trânsito ela é o principal fator, né, para que a gente tenha a segurança mesmo com uma velocidade alta. Uhum. Então, hoje que me chama a atenção, né, entrando nesse assunto, você tem uma rodovia de 3 faixas, onde você obrigatoriamente coloca os veículos mais pesados na terceira. Sim. E quando você vai ver, o cara tá na faixa 1, né? Então, assim, falta também a questão da educação no trânsito. Às vezes as normas são diferentes, né? Por exemplo, eu fui andar numa rodovia em Portugal e um guarda me parou e foi dito que a pista da esquerda é só para ultrapassagem, que é totalmente diferente aqui no Brasil, né? Mas enfim, a gente vai se ajustando e melhorando. Professor, conta um pouco da disciplina que você dá na pós e fala um pouquinho sobre o nosso curso de pós-graduação. Muito boa pergunta também. Hoje, a disciplina de dispositivos de contenção e normas técnicas, ela traz para o aluno como dimensionar, como poder fazer um projeto seguro. Como a gente disse no início, existem tecnologias. Hoje nós temos defensas ou barreiras, né, de contenção
para até 38 toneladas. Você está falando de um veículo extremamente pesado. E o aluno ele precisa dessa, vamos dizer, dessa vivência, né, trazendo para ele o que acontece em campo, das dificuldades de campo e das dificuldades de dimensionar alguns elementos. Então, hoje o nosso curso ele faz a tradução da norma, trazendo para a realidade do que muitas vezes encontra-se numa rodovia pedagiada ou não pedagiada e dentro daquela situação. O que eu posso fazer de melhor dentro da normativa técnica para um determinado trecho? Então, hoje o curso ele possibilita aos alunos, né? Minhas aulas, elas são aulas assim muito dinâmicas, eu coloco muito ensaio de crash test, falo de como receber o material muitas vezes, porque além do dimensionamento, a gente tem que garantir que a instalação está correta. Eu tenho dispositivos hoje que eles param um veículo, né, são ensaiados com 110 km por hora, um carro de 1.500 quilos. Eu lembro de ter assistido uma aula sua num curso lá de Belo Horizonte. Exato. E tinha as defensas que estavam instaladas erradas. Então, muitas vezes a gente olha uma defensa ali e não vê que ela está instalada da forma errada, né? Não só errada, mas mal dimensionada. Se eu tenho uma rodovia, igual você comentou da Europa, você andou em Portugal, muito provavelmente você viu defensas tripla onda, Sim. ou até tripla mais um conjunto adicional. Porque aquela defensa ela foi dimensionada para o real tráfego de veículos pesados que eu tenho na rodovia. O que eu faço no Brasil hoje? A última aula foi interessante porque eu falei para os alunos, vocês vão sair daqui e vão sair com uma realidade totalmente diferente. Olhando o projeto que vocês estão fazendo hoje e não identificando a real segurança. Porque a gente pega uma Castelo Branco, uma Autobahn, né, em São Paulo, que são rodovias com 40%, 50% de veículos pesados, e a gente dimensiona para veículo leve. Então eu estou protegendo os veículos leves nesse trecho, isso é fato, mas muitas vezes eu deixo de proteger o pesado. Né? Tá Então certo. eu posso ter uma duplicação onde aquele veículo vai passar por aquela pista e atingir o lado contrário. Tivemos recentemente uma situação dessa, acho que foi no sul, né? Um caminhão-tanque, ele passou por cima da barreira. Sim. Então, e esse é o ponto, né, da gente Foi saber um acidente no dimensionar. Morro dos Cavalos. Exato. Então, assim, se eu tivesse ali um dispositivo para conter o peso daquele veículo que está trafegando, a gente poderia ter evitado esse tipo de sinistro, né? Então, essa situação que acontece muito. E na aula a gente aplica essa realidade durante esse curso. Bom, professor, queria te agradecer bastante aí por todo esse conhecimento compartilhado, né? E isso é só um spoiler. Quem quiser mais, fica convidado para o nosso curso de pós-graduação de segurança e sinalização e segurança viária, né? Exato. Que está indo para a 6ª turma, né, professor? 6ª turma. A coordenadora me chamou hoje, já programou aí a próxima turma, a próxima aula. E a gente está indo para a 6ª turma. Tivemos na última 45 inscritos, 45 alunos. E eu noto que a quantidade de alunos ela tem aumentado. Isso é uma realidade que o curso, além de trazer a real necessidade do mercado, né, a gente precisa de profissionais que estão ligados à segurança viária, que sabem projetar um trecho, né, atendendo às necessidades da segurança. E isso hoje está acontecendo no nosso curso. Então, ele tem repercutido muito e muito bem, né? Então, estou bem feliz com isso. Obrigado, professor. Obrigado, valeu.